Graça e paz a todos os irmãos e amigos que nos acompanham aí, né, pelas redes sociais. Meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez para juntos, né, nesse momento de leitura da palavra, de reflexão, enfim, estudo da palavra de Deus. Nós estamos aqui para mais uma vez, né, adorarmos a Deus, tá certo? Muitas pessoas, algumas pessoas na verdade, me perguntaram por que eu faço as lives tão tarde. Meus irmãos, eu não tenho a menor pretensão de ter um maior número de gente na live. Não. Essa live ela é feita porque é justamente no momento que a gente tem mais tranquilidade, né? Tá sozinho, né? Nesse horário tem muita gente dormindo, ou então tem muita gente que está acordado, né? Pensando o que vai fazer amanhã, não está com sono, enfim. Então a nossa intenção, na verdade, é que as pessoas que estejam sem dormir nesse exato momento, elas possam estar junto com a gente, tá certo? E é por isso que a gente faz a live nesse horário, tá bom? É um horário mais tranquilo para a gente. Tá? Então, antes da gente ler a palavra de Deus, a gente vai orar, pedir a Deus orientação para o que vamos falar nessa noite, tá bom? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia. Agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, pelos teus livramentos, pela tua proteção. Agradecemos ao Senhor por tudo. Pedimos ao Senhor nessa hora que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos oriente naquilo que vamos falar da tua palavra. E que nós, ó Deus, possamos estar com a mente aberta, o coração aberto para receber do Senhor nessa noite. Nos ajuda, perdoa, Deus, os nossos pecados. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, o texto que nós vamos ler nessa noite está lá no livro de Isaías, capítulo 38, dos versos de 1 a 5. A gente vai ver o que é que a Bíblia ela fala para a gente nessa noite, tá certo? Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Então veio a palavra do Senhor a Ezequias: Vai e dize a Ezequias: Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias mais 15 anos. Meus prezados irmãos e amigos, uma coisa importante que eu gostaria de falar para os irmãos antes da gente começar a meditar na palavra de Deus nessa noite é o seguinte: é que Deus ele é soberano, certo? Deus ele é soberano, ele manda em todas as coisas, a determinação vem dele, eu não determino nada, ninguém determina nada, tá certo? Tem um hino que diz assim: se Deus fizer, ele é Deus, e se ele não fizer, ele é Deus do mesmo jeito. Mas uma coisa que eu gostaria que os irmãos prestassem atenção nesse texto que a gente leu nessa noite é que Deus ele nos tem por filhos e nós temos Deus por Pai. E se nós fizermos um comparativo entre o Pai terreno e o nosso Pai celeste, que é Deus, a gente vai entender que existe uma semelhança, não com relação à santidade, não. Uma semelhança com relação a caráter. Exemplo. O meu pai, quando estava vivo, ele tinha as suas decisões próprias. Mas muitas vezes eu, como filho, eu cheguei diante dele e disse: pai, eu gostaria que, se o senhor pudesse, o senhor me ajudasse ou me desse determinada coisa, enfim. E muitas vezes eu via que ele não tinha condição de fazer aquilo, não tinha o acesso para fazer aquilo,
mas como pai, ele tentava de alguma forma ajudar o seu filho, no caso era eu. E eu vejo Deus da mesma forma. Não estou aqui querendo dizer, assemelhando Deus a um homem, a um homem falho, pecador. Não estou querendo dizer isso. Eu estou dizendo que Deus, na condição de pai, a Bíblia diz que ele nos dá aquilo que é melhor. Nos dá aquilo que realmente vai ser para o nosso bem. A Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E uma coisa que me chamou a atenção nesse texto aqui é que naquela época, quando o profeta ele falava, ele profetizava, era Deus falando através dele. E na verdade a gente vê que Ezequias ele foi acometido de uma enfermidade mortal. Não sei qual foi a enfermidade. A Bíblia não relata qual foi essa enfermidade. A Bíblia só diz que era uma enfermidade mortal, para a morte. Resumindo, Ezequias ia morrer. Tanto é que Deus chamou Isaías, o profeta Isaías, e disse assim, vai lá em Ezequias e diz a ele que ele coloque a sua casa em ordem, porque ele vai morrer e não vai viver. E dessa mesma forma, Isaías foi até a presença do rei e disse, assim diz o Senhor, arruma a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. E uma coisa que me chamou a atenção, e lembrando, tá, que isso foi uma determinação de Deus. Deus determinou que Ezequias iria morrer. Ponto final. Estava decretado. A palavra do profeta era o próprio Deus falando. Estava decretado. Qual foi a atitude de Ezequias nessa hora? Verso 2. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse, Senhor, lembra-te, eu peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias amargamente. Ezequias, meus prezados irmãos, ele não pediu para viver. Ele não disse assim, Deus, retira de mim essa enfermidade. Não, ele não disse isso. Mas Ezequias, como um filho, ele disse assim, Senhor, lembra-te, eu andei nos teus caminhos e fiz o que era reto aos teus olhos. Em outras palavras, tenha misericórdia de mim. E a gente vê que a Bíblia fala, no verso 4, então veio a palavra do Senhor a Isaías, e disse, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Acrescentarei aos teus dias 15 anos de vida. Meus irmãos, Deus tem os seus propósitos. Claro que tem. Deus tem os seus desígnios. Claro que tem. Deus é soberano, onipotente, onipresente, onisciente, criador do céu e da terra, pode todas as coisas. Nós aqui, na verdade, não podemos nada. Mas a gente vê nesse texto, né, de Isaías, capítulo 38, dos versos de 1 a 5, Deus, ele mudando a sua determinação por causa da oração de um servo. Deus mudando a sua ordenança por causa da oração de um servo. E eu poderia aqui dizer aos irmãos como é importante a oração. E eu não estou falando aquela oração de praxe, que você se ajoelha, né? Que você está sentado, está em pé, está numa congregação, está num templo, não. Eu estou falando de conversar intimamente com Deus. Podem ver que Isaías aqui nesse texto, a Bíblia diz que ele estava deitado.
virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Senhor, lembra-te, eu peço-te que andei nos teus caminhos e fiz o que era reto aos teus olhos. O que me chama a atenção nos nossos dias de hoje não é a questão do homem querer determinar a Deus, e o homem nunca vai conseguir determinar a Deus porque nós não temos essa condição. Nós somos servos, nós somos meras criaturas, nós fomos feitos imagem e semelhança do Criador, somos filhos por causa do sacrifício de Cristo. Quando o homem ele aceita o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele passa de criatura a filho de Deus. Mas Deus, ele se compadece dos seus filhos. Deus, ele ouve a oração dos seus filhos. E cabe a Deus, não a mim, mudar qualquer sentença, inclusive uma sentença de morte. Pode ser que muitos de vocês que estão me vendo nessa live ou irão ver o vídeo possam dizer assim: Davi Pérez está falando uma heresia. De forma nenhuma. Eu estou dizendo que a Bíblia está me falando. Deus, ele pode mudar uma sentença de morte para a vida. Depende dele. Depende do que ele quer fazer. Depende do propósito dele na nossa vida. Depende do que ele vê na vida da pessoa, na minha vida. Agora, se ele vai fazer ou não, eu não sei. A minha obrigação é orar. A minha obrigação é clamar. A minha obrigação é colocar a minha cara no pó e me humilhar debaixo da potente mão de Deus. Essa é a minha função. Se ele vai fazer ou não, aí é com ele. Se ele vai ressuscitar ou não, aí é com ele. Se ele vai restaurar a vida ou não, é com ele. Mas a minha obrigação é acreditar que a qualquer momento ele pode mudar aquela situação. Pode ser que já esteja sepultado durante 4 dias. Mas ele tem poder para ressuscitar. Pode ser que o caso seja irreparável. Pode ser que a situação seja impossível diante dos homens. Mas para Deus nada é impossível. Sabe por que eu digo isso? Porque eu era uma pessoa muito radical naquilo que eu falava. Eu era uma pessoa que eu pegava as outras pessoas ao pé da letra. Eu não conhecia, na verdade, Deus como um Pai Celeste. Como aquele que não se envergonha de dizer que nós somos filhos dele. Mesmo nós com imperfeições, com erros, com pecados, ele não tem vergonha de dizer que nós somos seus filhos. Ele não tem vergonha de nos chamar de seus filhos. E eu, há algum tempo atrás, eu tinha essa ideia. Um dia, uma pessoa chegou para mim e disse assim: Davi, eu acredito que o melhor de Deus está por vir na minha vida. Eu acredito que o melhor de Deus ainda vai chegar na minha vida. E eu, ignorantemente, pensando que estava abafando e fazendo a vontade de Deus assim, plenamente. Eu olhei para aquela pessoa e disse assim: ó, o melhor de Deus já veio, que é Jesus. Eu estava na casa dessa pessoa, essa pessoa me chamou até um quarto, assim, no final da casa dela. E quando eu cheguei lá, tinha um filho dela, dessa pessoa, que estava com um câncer terminal. Eu acredito que aquele rapaz ele não estava pesando nem 50 quilos, acho que não estava pesando nem 50 quilos mais. E quando eu olhei para aquela situação, eu olhei e me deu aquela amargura no coração, e aquela pessoa olhou para mim e disse assim: Davi, nesse momento, o melhor de Deus para a minha vida é a restauração do meu filho, é a saúde do meu filho, é eu ver ele fora dessa cama, é eu ver ele curado. Eu sei que Jesus é o melhor de Deus, já veio, e Deus ele mandou Jesus morrer por mim, por você,
para salvar a humanidade, isso aí eu sei. Mas nesse exato momento, o melhor de Deus para a minha vida é a cura do meu filho. E eu, na verdade, eu não tive palavras para responder àquela mulher, não tive mais ação, não tive mais argumentos, porque, na verdade, em poucas palavras, ela me deu uma lição. Ela realmente me mostrou o que, naquele exato momento, era o melhor de Deus para a vida dela. E eu não sei, meu irmão, meu amigo, o que você está passando nessa hora, não sei. Eu não sei se é uma questão de enfermidade, eu não sei se é uma questão de finança, eu não sei se é um problema sentimental, eu não sei se é um problema profissional, não sei. Eu só sei de uma coisa: apresente a situação, o problema a Deus. Só Ele consegue responder de uma forma que você venha se satisfazer e eu venha me satisfazer. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos acreditar. Se Deus vai fazer, eu não sei. Mas Ezequias ele não quis aqui saber se Deus iria manter a determinação de morte para ele. Ezequias ele não quis saber disso. A Bíblia diz que Ezequias ele virou o rosto para a parede, deitado do jeito que estava. E disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. Uma oração simples, rápida, de poucas palavras. Não precisou uma verborrágica assim tremenda, não. Algo simples. Deus entende a nossa simplicidade. Deus entende o que eu quero falar, Deus entende o que você quer falar. E é a Ele que nós devemos recorrer, crendo que Ele pode mudar a situação. Se Ele mudar, Ele continua sendo Deus. Se Ele não mudar, Ele também continua sendo Deus do mesmo jeito. Tá bom? Então, cabe a mim e cabe a você. Nós pedirmos a Ele, apresentarmos a Ele, com a fé no coração de que as coisas vão ser feitas. E entendendo que se não forem feitas daquela forma que eu pedi, o nome dele deve ser glorificado do mesmo jeito. Tá bom? Que Deus nos abençoe, que essa mensagem, essa pequena reflexão possa ficar no meu coração e no seu coração. Que nós possamos ter uma vida que honre e glorifique o nome de Deus. Tá certo? Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade de estarmos aqui como igreja, Deus, falando das tuas grandezas. Abençoa a todos os meus irmãos e amigos que porventura viram essa live. Ou porventura amanhã irão ver o vídeo que será postado no YouTube. Deus abençoa. Que essa pequena reflexão, essa pequena palavra possa tocar no mais profundo dos seus corações. E que essas pessoas venham entender que só o Senhor é Deus. Nos abençoa, é o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Nós agradecemos a todos que ficaram conosco até agora, tá certo? Essa live será postada no nosso canal no YouTube, tá bom? E você ou alguém que você conhece, se você desejar que essa pessoa veja esse vídeo, pode estar informando, tá certo? Canal Davi Pérez, lá no YouTube, tá certo? No nosso Facebook também estará sendo postado esse vídeo, tá bom? Que Deus possa nos abençoar.